Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não é? Vamos lá. Continuar a nossa leitura. Tô lendo aqui, A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Já comecei a ler a quarta parte, O Dedo de Deus, e um subtítulo, O Bièvre, que é um rio que tem lá. Muito bem, vamos continuando? Nessa primeira parte aqui, nós descobrimos, de uma maneira sorrateira, que há um narrador é, é, se introduzindo na história, que é o próprio Honoré de Balzac. Ele se coloca numa posição contracenando com uma das personagens que é a Júlia. Isso eu acabei de ver aqui no episódio anterior. E é interessante, alguém disse aqui para mim, aliás, até comentem também, que esse livro do Balzac representa um livro meio bagunçado, que ele não fez revisões, e é por isso que tem essas trocas todas aí. Mas o livro é excelente. O livro é excelente traz, de maneira bastante abrangente, a alma, a psique da mulher, daquela mulher daquele tempo. Tá bom? Vamos lá? Página 140 agora. O Vale da Torrente. 2 ou 3 anos mais tarde, ou depois daquele episódio, uma noite depois do jantar em casa do Marquês de Vandenesse, então de luto pelo pai, e que tinha de tratar da sucessão, encontrava-se um notário. Esse Marquês de Vandenesse é digamos, eu acho que é, né, o amante aqui da nossa personagem. O pai dele acabou de falecer e ele tinha de tratar do que ia ficar para ele e tudo mais, da sucessão. E aí tinha um notário, um escrivão na casa dele. Não o insignificante notário de Stern, mas um corpulento e gordo notário de Paris, um desses homens estimáveis que fazem uma tolice com precaução, que pisam com toda a força numa chaga desconhecida e perguntam o motivo por que a gente se queixa. Esse notário de Stern, não insignificante notário de Stern, é um personagem acessória da Viagem Sentimental à França, capítulo é, que não consigo ver o capítulo, é um homenzinho infeliz, maltratado pela mulher, pelos homens, pelos elementos e assim por diante. Vamos voltando aqui? Se por acaso ficam sabendo o porquê de sua estupidez assassina, dizem, juro que de nada sabia. Enfim, era um notário honestamente simplório que na vida não via senão escrituras. O diplomata tinha ao seu lado a senhora d'Aiglemont, a Júlia. O general retirara-se delicadamente antes do fim do jantar para conduzir seus 2 filhos ao espetáculo do Ambigu Comique ou do Gaité, nos boulevards. Então o general é o marido da Júlia. Os 2 filhos dele, né? Vamos ver como é que apareceram esses 2 filhos mais tarde. Esse Ambigu Comique ou do Gaité é o Théâtre de Ambigu Comique e Théâtre de la Gaîté, 2 dos teatros mais antigos de Paris. Vamos lá, então? Apesar de os melodramas superexcitarem os sentimentos, passam em Paris por estarem ao alcance das crianças e sem perigo, porque neles a inocência triunfa sempre. O pai saíra sem esperar a sobremesa, tanto a filha e o filho tinham no ar tormentado para chegar ao espetáculo antes do erguer do pano. Interessante. Eu imaginei que esse menino aqui é aquele lá atrás que caiu no rio. Também não sei, fiquei na dúvida agora. Vamos lá. O notário, o imperturbável notário, incapaz de conjecturar por que a senhora d'Aiglemont enviava ao espetáculo os filhos e o marido sem os acompanhar, estava depois do jantar como que grudado à cadeira. Uma discussão prolongara a sobremesa e os criados demoravam a servir o café. Esses incidentes, que tomavam um tempo sem dúvida precioso, arrancavam à bela mulher movimentos de impaciência. Poder-se-ia compará-la a um cavalo de raça escarvando antes da corrida, né? Escarvando. O notário, que não entendia nem de cavalos nem de mulheres, apenas e ingenuamente
achava a marquesa uma mulher viva e buliçosa. Encantado por estar em companhia de uma senhora da alta roda e de um político célebre, o notário fazia espírito. Tomava como aprovação o sorriso forçado da marquesa, a quem impacientava consideravelmente e continuava. Já o dono da casa, de acordo com sua companheira, permitira-se guardar silêncio em ocasiões em que o notário esperava uma resposta lisonjeira. Mas durante esses silêncios significativos, o diabo do homem fitava o fogo procurando anedotas. O diplomata recorreu ao relógio. Por fim, a linda mulher pusera o chapéu para sair e não saía. O notário não via nem entendia nada. Estava encantado consigo mesmo e certo de que interessava bastante a marquesa para retê-la ali. Com toda certeza terei esta senhora como cliente, pensava ele. A marquesa conservava-se de pé, calçava as luvas, torcia os dedos e olhava alternadamente para o marquês de Vandenesse, que partilhava de sua impaciência, e para o notário, que sublinhava cada um de seus ditos de espírito. Cada vez que o digno homem fazia uma pausa, o lindo par respirava, dizendo-se por um sinal, enfim, ele se vai. Mas nada. Era um pesadelo moral que devia acabar por irritar os dois apaixonados, sobre os quais o notário agia como uma serpente sobre os pássaros, e obrigá-los a alguma grosseria. No terror da narrativa acerca dos ignóbeis meios de que Du Tillet, um homem de negócios então em evidência, lançara a mão para fazer sua fortuna, e cujas infâmias eram inescrupulosamente pormenorizadas pelo espirituoso notário, o diplomata ouviu bater 9 horas. Esse Du Tillet é o personagem de primeiro plano de A Comédia Humana, que encontramos em Uma Filha de Eva a tramar a ruína de Raoul Nathan. Vendo que o notário era decididamente um imbecil que urgia despedir-se sem mais delongas, interrompeu-o resolutamente com o gesto. Quer as tenazes, senhor Marquês, disse o notário, apresentando-as ao cliente. Não, senhor, sou obrigado a despedi-lo. A senhora precisa ir acompanhar seus filhos e eu vou ter a honra de acompanhá-la. Eles queriam se livrar do cara logo. 9 horas já? Na companhia de pessoas amáveis, o tempo passa como por encanto, disse o notário, que falava sozinho há 1 hora. Procurou o chapéu e depois veio plantar-se diante da chaminé. Teve dificuldade em reter um soluço e disse ao cliente, sem se aperceber aos olhares fulminantes que lhe lançava a marquesa. Estamos entendidos, senhor Marquês. Os negócios antes de tudo. Amanhã, pois, enviaremos uma intimação ao senhor, seu irmão, para certificá-lo. Procederemos ao inventário e depois Seguro-lhe. Ele compreendera tão mal as intenções de seu cliente que tomava o negócio em sentido inverso. As instruções que este lhe acabava de lhe dar. O incidente era delicado demais para que Vandenesse não retificasse involuntariamente as ideias do estúpido notário, e daí seguiu-se uma discussão que durou certo tempo. Escute, disse, por fim, o diplomata, a um sinal que lhe fez a senhora. O senhor me atordou a cabeça. Volte amanhã às 9 horas com o meu advogado. Mas permita-me observar, senhor Marquês, que não temos certeza de encontrar amanhã o senhor Desroches, notário, encontrado em uma estreia na vida, que é outro conto, talvez, né? E se a intimação não for feita até o meio-dia, o prazo expira e... Neste momento, uma carruagem entrou no pátio. Ao ouvi-la, a pobre mulher voltou-se bruscamente para ocultar as lágrimas que lhe vieram aos olhos. O marquês tocou a sineta para mandar dizer que tinha saído, mas o general, que voltara subitamente do gaité, precedeu o criado e apareceu trazendo por uma das mãos a filha, que estava com os olhos vermelhos, e pela outra o menino, pesaroso e zangado. — O que aconteceu? Perguntou a marquesa ao marido. — Mais tarde lhe direi, respondeu o general, dirigindo-se a um gabinete contíguo, cuja porta estava aberta e onde ele divisara os jornais. A marquesa, nervosa, atirou-se com desespero num canapé. O notário, julgando-se na obrigação
de ser gentil com as crianças, adotou um tom afetado para perguntar ao menino: Então, meu filho, que peça foi que viu? O Vale da Torrente, respondeu Gustavo, de mau humor. Gustavo é o filho, então, mais um personagem que a gente conhece o nome. O Vale da Torrente houve, com efeito, um melodrama intitulado Vale da Corrente, da autoria de Frédéric Dupet-Marais, representado pela primeira vez no Teatro de Paris em 1816. E assim vai. Gustavo aqui, olha que interessante, Gustavo é o terceiro filho de Júlia, ao qual não se fez nenhuma referência no episódio anterior, ocorrido 2 ou 3 anos antes. No entanto, ele já devia existir naquela... que são anotações do tradutor. No entanto, ele já devia existir naquela época, pois do contrário não poderia fazer do espetáculo um relatório como o que segue, prova de uma inteligência extraordinária, mesmo no menino de 4 anos ou mais. Então, 2 filhos homens e a menina. Esse Gustavo. O outro eu acredito, pelo que eu percebi aqui, é aquele do episódio anterior que caiu na água. Não é? E assim foi. Palavra de honra, disse o notário. Os autores de hoje são meio loucos. O Vale da Torrente, por que não a Torrente do Vale? É possível que um vale não tenha torrente, e dizendo a Torrente do Vale, os autores têm indicado qualquer coisa de preciso, de nítido, de característico, de compreensível. Mas deixando de lado isso, como é que se pode encontrar motivo para um drama numa torrente num vale? Então ele está, o notário aqui está tentando estabelecer uma certa familiaridade, né? Ficar íntimo das pessoas, né? Responder-me-ão que atualmente o principal atrativo dessa espécie de espetáculo reside nos cenários. E esse título indica que eles devem ser muito bonitos. Divertiu-se muito? Perguntou sentando-se diante do menino. No entanto, aliás, no momento em que o notário perguntou que drama podia encontrar-se no fundo de uma torrente, a filha da marquesa voltou-se lentamente e chorou. A mãe estava tão contrariada que nem percebeu seu movimento. Oh, sim, senhor, diverti-me muito, respondeu o menino. Havia na peça um rapazinho encantador que estava só no mundo porque seu pai não podia ser seu pai. Acontece que quando ele chega ao alto de uma ponte sobre a torrente, um vilão barbudo, vestido de negro, o atira na água. Helena pôs-se então a chorar, a soluçar. Toda a sala gritou atrás de nós e papai resolveu vir embora. O senhor de Vandenesse e a marquesa ficaram ambos estupefatos e como que invadidos por um mal que lhes tirava a força de pensar e agir. Gustavo, cale-se, gritou o general. Eu lhe proibi de falar sobre o que se passou no espetáculo e você já esqueceu minhas preocupações. Vossa Senhoria, o desculpe, senhor Marquês, disse o notário. Fiz mal em interrogá-lo, mas ignorava a gravidade da... Ele não devia ter respondido, disse o pai, olhando com frieza para o filho. A causa do brusco regresso das crianças e do pai ficou assim perfeitamente esclarecida para a marquesa e para o diplomata. A mãe olhou para a filha, viu-a chorando e ergueu-se para não ir, ergueu-se para ir até ela. Mas nesse momento o rosto se lhe contraiu violentamente e apresentou os sinais de uma severidade que nada atenuava. Basta, Helena, disse ela. Vá para o quarto enxugar as lágrimas. Que foi que a pobre menina fez? Perguntou o notário, querendo acalmar ao mesmo tempo a cólera da mãe e o pranto da filha. Ela é tão linda que deve ser a criatura mais bem comportada do mundo. Estou certo, senhora, de que só lhe dá satisfações, não é verdade, minha menina? Helena olhou trêmula para a mãe, enxugou as lágrimas, tratou de mostrar uma fisionomia calma e enveredou para o quarto. E por certo, disse o notário, sempre continuando a falar, a senhora Marquesa é uma mãe muito extremosa para não amar do mesmo modo a todos os seus filhos. Aliás, a senhora é bastante virtuosa para não ter essas tristes preferências cujas funestas consequências se revelam mais particularmente a nós, notários. A sociedade nos passa pelas mãos, por isso vemos as paixões sob a sua forma mais hedionda, o interesse.
Às vezes, é uma mãe que quer deserdar os filhos do marido em proveito dos filhos que ela prefere, enquanto, por seu lado, o marido quer reservar sua fortuna para o filho que mereceu o ódio da mãe. Então, são lutas, temores, ações contra escrituras, vendas simuladas, fideicomissos, enfim, uma embrulhada deplorável. Palavra de honra, deplorável. Outras vezes, os pais passam a vida a deserdar os filhos, roubando o dinheiro das esposas. Sim, roubando é o termo. Falávamos de drama. Asseguro-lhe que se pudéssemos declinar o segredo de certas dotações, nossos autores teriam assunto para compor terríveis tragédias burguesas. Não sei de que poder usam as mulheres para fazer o que querem, porque, apesar das aparências de sua fraqueza, são sempre elas que triunfam. Mas a mim não enganam. Eu sempre adivinho as razões dessas predileções que na sociedade a gente qualifica delicadamente de incompreensíveis. Mas os maridos nunca as adivinham. É uma justiça que se lhes deve fazer. A senhora me responderá a isso que há agrados. Helena, que voltara com o pai para o salão, escutava atentamente o notário e o compreendia tão bem que lançou para a mãe um olhar temeroso, pressentindo com todo o instinto da infância que essa circunstância ia redobrar a severidade que se desencadeava sobre ela. A marquesa empalideceu ao mostrar ao conde, com um gesto de terror, o marido que olhava pensativamente para as flores do tapete. Nesse momento, apesar de toda a sua diplomacia, Vandenesse não pôde mais dominar-se e lançou para o notário um olhar fulminante. Venha por aqui, senhor, disse-lhe, dirigindo-se apressadamente para a peça que precedia ao salão, tirando-lhe da sala. O notário seguiu-o trêmulo e sem concluir a frase. Senhora, disse-lhe então, com uma raiva concentrada, o marquês de Vandenesse fechando violentamente a porta do salão onde deixava marido e mulher. Depois do jantar, o senhor não fez outra coisa senão dizer tolices e cometer asnices. Por amor de Deus, vá-se embora, senão acabará causando grandes desgraças. Se é um excelente notário, fique em seu cartório. Se, por acaso, se encontrar na sociedade, trate de ser mais circunspecto. Depois, voltou para o salão, deixando o notário sem o cumprimentar. Este permaneceu um momento atônito, pasmado, sem saber o que fazer. Quando cessaram os zumbidos que sentia nos ouvidos, julgou ouvir gemidos, passos de um lado para outro no salão, forte tinir de campainhas. Teve medo de se encontrar de novo com o marquês e recobrou suas forças para fugir pela escada, mas esbarrou na porta com os criados que acudiam a receber as ordens do patrão. Está aí, como são todos esses grandes senhores, disse por fim consigo mesmo, quando se viu na rua à procura de um cabriolé. Levam-nos a falar, fazem-nos elogios convidativos e a gente acredita ser agradável. Nada disso. Dirigem-nos impertinências, colocam-nos à distância e chegam até a nos pôr na rua sem nenhum constrangimento. Afinal, fui bastante fino. Nada disse que não houvesse sensato, ajuizado, que não fosse sensato, ajuizado, conveniente. Recomendou-me que tivesse mais circunspecção. Nunca deixei de a ter. E, diabo, sou notário e dono dos meus atos. Essa é boa. Foi um repente de embaixador. Para ele não há nada sagrado. Amanhã ele me explicará como foi que eu só disse tolices e só cometi asnices. Pedir-lhe-ei explicações. Quer dizer, pedir-lhe-ei explicação disso. Afinal, talvez eu não tenha andado bem. Mas para que hei de quebrar a cabeça? Que importância tem isso? Quer dizer, por que ficar pensando nisso, né? O notário voltou para casa e submeteu o enigma à mulher, contando-lhe minuciosamente todos os acontecimentos da noite. Corotá, Sua Excelência teve toda a razão em te dizer
que não fizeste e disseste senão tolices. Esse crotá trata-se do mesmo notário que apareceu em uma estreia na vida onde era tabelião do conde de Serrise. Crotá, então, é o nome do tabelião, do notário. Por quê? Ele perguntou à mulher. Meu caro, ainda que eu te respondesse, isso não impediria que amanhã tornasse a fazer o mesmo. Somente te recomendo que numa roda social nunca fale senão de negócios. Se não me queres dizer, amanhã eu perguntarei a... Meu Deus, mesmo as pessoas mais tolas se empenham em esconder essas coisas. E tu acreditas que o embaixador te vá dizê-las? Mas, Crotá, nunca te vi tão desprovido de senso. Obrigado, minha querida. E assim terminamos essa quarta parte. Terminamos a quarta parte, o dedo de Deus. Então o primeiro foi Bièvre e agora terminei o Vale da Torrente. Esse Vale da Torrente, relembrando, é uma peça teatral lá, que o menino descreveu bem e que trouxe mais ou menos, na minha concepção aqui, resquícios do que aconteceu com aquele outro menino no episódio anterior. Mais ou menos assim. E daí o notário começou a mexer na ferida, né? Se ela tinha alguém preferido, um dos filhos preferido. Óbvio que ela tem. E a preferência dela não é pela menina, porque a menina é filha do marido que ela não gosta dele e está ali só para manter as aparências. Tá certo? Então no próximo episódio eu vou entrar na quinta parte, chamada Os Dois Encontros, a Fascinação. Beleza, certo então? Deixe seu recado aí embaixo, o que está achando do livro, recomendações, que eu vou gostar bastante. Beleza? Então, um abraço, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.